eu quero parabenizar a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, primeiro pela retomada da consulta pública, né, e essa audiência pública, a 03 de 2020, que trata de um tema tão importante, que é a proposta de especificação do diesel verde, né? E importante ressaltar, é mais um biocombustível importante, substituto do óleo diesel, podendo ser utilizado aí nos motores de ignição por compressão. Quero também parabenizar a todos aqueles que estão participando dessa audiência pública. Temos aí um número muito grande de pessoas, o que mostra a importância desse tema para vários agentes do setor de combustíveis. Então, o Ministério de Minas e Energia também não poderia deixar de participar, de prestigiar e de agradecer a ANP e todos aqueles que participam para que a gente possa ter a melhor regulação possível. Eu vou tocar em alguns pontos importantes, mas eu primeiro gostaria de dizer o seguinte: o que a ANP está fazendo com esse ato regulatório? Basicamente, a ANP está regulamentando em relação a controle de qualidade e a especificações físico-químicas, né? Isso está lá na minuta da proposta de resolução, número de cetano, massa específica, ponto de fulgor e por aí vai, as características desse novo biocombustível. Eu gostaria, logo de início, de dizer o seguinte: não cabe à ANP, claro, aspectos relacionados a determinar a política pública energética do país. Cabe à ANP, com base nas políticas públicas energéticas definidas, regulamentar o que foi colocado. E veja, nós temos hoje no país um órgão máximo de política energética, que é o Conselho Nacional de Política Energética, presidido pelo ministro de Estado de Minas e Energia, e onde nós temos mais 10 ministérios presentes, mais representantes da sociedade civil, dos estados, da academia, a empresa de pesquisa energética, entre outras organizações. Então, isso é para ficar muito claro que a gente tem que fazer uma separação entre o que a ANP regula, qualidade, especificação de combustível, e o que é política pública energética, que não cabe à ANP, cabe a órgãos colegiados superiores. Então, nesse contexto, eu queria dizer que esse novo ato regulatório, quando aprovado, e certamente será aprovado com a contribuição de todos, ele permitirá a imediata comercialização e uso desse novo importante biocombustível que é o diesel verde, né? E como diz a própria resolução, a minuta da resolução, podendo ser produzido aí por várias rotas ou vários processos, incluindo entre eles o hidrotratamento do óleo vegetal, né? O nosso conhecido HVO. Um ponto importante para nós do Ministério é que a inserção de mais um combustível com conteúdo renovável na matriz energética brasileira, e vamos ressaltar aqui, né? Matriz energética essa, que é uma das mais limpas do mundo, certamente favorecerá a redução de emissões de gases do efeito estufa e reforçará ainda mais o papel de destaque do Brasil nessa transição energética para uma economia de mais baixo carbono. O ministro Bento Albuquerque, essa semana, participou de um evento importante que o Brasil está à frente, que é a plataforma para o biofuturo, uma inserção cada vez maior da bioeconomia no mundo. Então, além disso, o diesel verde contribuirá também para o aumento da diversidade de nossa matriz energética e principalmente de transporte, bem como para a segurança do abastecimento do Brasil. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: sim, o Brasil tem uma política nacional de biocombustíveis, né? E aí nós entramos na política pública energética. O Brasil tem a Política Nacional de Biocombustíveis, ou como os senhores prefiram, o nosso Renova Bio. E como
também diz o nosso ministro, não é uma política de governo, mas sim uma política de Estado, reconhecida internacionalmente como uma das maiores políticas públicas de biocombustíveis do mundo. Cabe ressaltar que essa política ela é instituída por uma lei, a Lei 13.576 de 2017. E, claro, atualmente, no que tange aos motores a compressão, ela é pautada hoje no uso do biodiesel, né, para os motores a compressão, correto? Cabe ressaltar também que o nosso biodiesel foi introduzido, né, na matriz energética brasileira por um programa, por uma política pública, né, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que teve seu primeiro marco legal lá em 2005, né? Então aí vão mais de 15 anos. O óleo diesel comercializado em todo o território nacional, é bom ressaltarmos isso, contém hoje, por resolução do CNPE, 12% de mistura obrigatória de biodiesel, né? E também há uma resolução do CNPE que define o aumento do percentual obrigatório de 1% a cada ano, chegando a 15% em março de 2023. Então, a posição do Ministério de Minas e Energia é que a ANP, respeitando a política energética hoje vigente, claro que política energética ela é dinâmica e ela pode ter os seus ajustes. Então, nosso entendimento, volto a dizer, é que a ANP, respeitando a política energética, a hora vigente, correto? Propôs uma regulamentação que permite que o diesel verde seja misturado ao óleo diesel comercializado em qualquer proporção, resguardando o teor compulsório de biodiesel definido pelo CNPE. Claro, senhores, nós entendemos toda a discussão relacionada ao tema o que é biodiesel, não é? Se é, na verdade, o éster, ou se nós entendemos biodiesel com um conceito maior e teríamos também o biodiesel, né, de base parafínica. Mas o fato é que hoje o entendimento da ANP, e até por conta de como foi criado o Programa Nacional do Biodiesel, o entendimento é o biodiesel sendo biodiesel de base éster. Então, a ANP seguiu essa orientação corretamente de política energética. Desse modo, a ANP colocou na sua minuta de resolução que o diesel verde poderá ser adquirido pelos agentes autorizados, obviamente, com base na sua estratégia comercial e respeitando a regulação do setor. E volto a dizer, podendo ser misturado em qualquer quantidade, respeitando o teor compulsório de biodiesel definido pela política energética ora vigente. Mas, como eu disse, a política energética ela é dinâmica, né? Outros combustíveis surgem, o mercado ele é dinâmico. Então, não obstante, avançando na estratégia de promoção e uso de fontes renováveis, que é uma preocupação do Ministério de Minas e Energia, como parte da política energética do país, nós definimos que o tema do uso do biodiesel foi endereçado ao Comitê da Política Nacional de Biocombustíveis, o Comitê RenovaBio. E aqui eu queria abrir um parênteses, né? O Comitê RenovaBio é um comitê também instituído pela Lei 13.576, pelo Decreto 9888, e nesse Comitê RenovaBio tem assento o Ministério de Minas e Energia, que o coordena, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério de Meio Ambiente. E ainda participam de forma permanente a ANP, o Ministério de Relações Exteriores e a Empresa de Pesquisa Energética. Então, endereçamos esse tema, para ser estudado no âmbito desse comitê multiministerial, correto? E volto a dizer, comitê esse que tem a coordenação do Ministério de Minas e Energia, sendo coordenado pelo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta. Esse comitê, senhores,
terá sua primeira reunião sobre esse assunto no próximo dia 30 de setembro. Essa reunião já foi convocada dentro da governança do comitê. Nós temos 15 dias de antecedência, convocamos isso na segunda-feira. Nossa primeira reunião para esse endereçamento será no dia 30. E qual é o objetivo? O objetivo é que, no âmbito do Comitê RenovaBio, sejam feitas análises, sejam feitos estudos, sejam ouvidos todos os agentes envolvidos, produtores de biodiesel, produtores de HVO, Petrobras, distribuidores de combustíveis, para que nós, no âmbito do Comitê RenovaBio, possamos, então, propor ao Conselho Nacional de Política Energética qual é a política pública de energia que nós queremos para este novo biocombustível, para o diesel verde. Então, é o que eu disse lá no início da minha fala. Não podemos confundir o que é uma regulamentação da ANP em termos de qualidade e de características físico-químicas com o que é política energética, que é definida num colegiado muito mais amplo e olhando, certamente, esse tema sob um prisma muito mais amplo e muito maior, não é? E, claro, entendemos que o diesel verde é de fundamental importância para o país, como vem sendo cada vez mais introduzido na matriz energética mundial. Essa semana eu estava lendo um artigo que dizia o seguinte: quais são os biocombustíveis mais produzidos e consumidos no mundo? Primeiro, etanol. Segundo, biodiesel. E terceiro, já o HVO, né? Então, cada vez mais o HVO vem tomando importância na matriz energética mundial e não tenho dúvida que também terá grande importância na matriz energética brasileira. Mas temos que entender o que o país quer do HVO em termos de política energética. E vamos definir isso no âmbito do colegiado do Conselho Nacional de Política Energética. E para finalizar, meus amigos, eu queria dizer o seguinte: nós, Ministério de Minas e Energia, nós, governo brasileiro, estamos atentos a todas as mudanças que nós temos tido nos últimos anos nesse mercado de energia do Brasil, né? Mais especificamente aí petróleo, gás natural e biocombustíveis. Temos imensos desafios. São novos combustíveis entrando na nossa matriz. Diesel verde, seja HVO, seja por outra rota. Temos o bio-QAV, temos biogás, biometano, temos desafios relacionados ao novo marco regulatório do gás natural, temos novos desafios relacionados a um novo cenário downstream que bate a nossa porta com os desinvestimentos da Petrobras. Temos desafios relacionados também por conta do novo cenário downstream, a forma de fazer comercialização de biodiesel no Brasil. Então, tudo isso tem que ser analisado com critérios técnicos, com serenidade, com cuidado, para que nós possamos, né, realmente ter a melhor solução. Então, como eu disse, o Ministério de Minas e Energia continua atento, continua atuante, em conjunto com vários outros órgãos governamentais, incluindo a nossa agência reguladora, abrindo um parênteses com quem eu gostaria de dizer que nós temos reuniões semanais com a diretoria, debatendo temas importantes para o nosso país. Estamos constantemente monitorando as transformações do mercado de combustíveis e adotando as medidas e ações necessárias para o seu desenvolvimento. Tudo isso com transparência e com previsibilidade. Isso é muito importante também, para que nós possamos dar tempo para que os diversos agentes dos setores regulados se adequem a uma possível nova regulação, né? E, claro, tudo isso com ênfase, que nós buscamos em todos os setores, ênfase na promoção da livre concorrência, então isso é fundamental para nós, correto? Na garantia do abastecimento e na proteção, principalmente dos interesses do nosso consumidor. E proteção desses interesses em relação à oferta, à quantidade ofertada, né, ao abastecimento, à garantia do abastecimento,
à qualidade, e temos debatido muito esse tema, qualidade, e também aos preços dos produtos, dos combustíveis. Então, era essa mensagem que nós, Ministério de Minas e Energia, gostaríamos de deixar. Trabalharemos nesse tema do diesel verde com o maior empenho possível para que, num breve espaço de tempo, possamos estar levando os nossos estudos para subsidiar o Conselho Nacional de Política Energética em sua decisão relacionada à política pública do diesel verde. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na pessoa do presidente dessa audiência, Carlos Orlando, e de toda a diretoria colegiada da ANP, e agradecer também a todos os presentes. E o Ministério de Minas e Energia, a nossa Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, continua aberta para um diálogo franco com todos os agentes do setor. É assim que tem sido e é assim que continuará sendo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.